Boa noite, Boa noite. tudo bem, gente? De volta aí depois do carnaval aí alongado de vocês. Estamos aqui com a convidada mais que especial, a minha querida Conceição Correia, que dispensa até apresentações, mas nós vamos falar um pouquinho dela. Exatamente, gente. Boa noite. A gente está muito feliz aí de retornar aí depois do carnaval. Espero que vocês tenham aproveitado bastante e que estejam com saudades da gente também. Hoje a gente está aqui com a Conceição Correia. Ela é psicóloga e ela está enveredando aí por outras áreas. E eu vou deixar que ela fique à vontade para que ela descreva aqui para vocês, por cima, por enquanto, né, quais são as especialidades dela, para a gente ir desdobrando isso aí de acordo com o desenrolar da entrevista. Seja muito bem-vinda. Boa noite, Conceição. Obrigada. Boa noite a todos, né? É um prazer estar aqui hoje com vocês no IPOD, né? Do Dr. Obrigada. Álvaro. É. Então, para mim, assim, é surreal. E principalmente falar do que eu mais amo fazer nessa vida, que é psicologia, né? Então, eu vou fazer uma breve apresentação para aqueles que ainda não me conhecem. Eu sou psicóloga, sou psicóloga clínica, já atuo há mais de 10 anos, né, como psicóloga jurídica, faço parte também da perícia criminal aqui do estado de Alagoas, faço também a psicologia forense e criminalista, né? É uma parte que eu amo, que eu jamais acho que deixaria, e aquela coisa, ser psicólogo eu sempre falo que é dom, e eu amo o que eu faço, é isso, sou psicóloga de verdade. Pronto, Val, chegou quem você estava esperando. Falou em Exatamente. psicologia forense, né? Criminalista, você que é apaixonado aí pelas séries policiais Não, aí, me veio tudo na e mente já agora. pensou. Eu lembrei Tudo logo uma de vez você. só para perguntar. Exatamente. Dá até E um pode dó. começar. Quem é Conceição Correia? De onde você veio? Com Sim. quem anda? Com quem dorme? O É, que faz? O que come? vamos lá, quem é Conceição Correia, né? Eu trouxe aqui uma pequena pauta para falar um pouco de mim, não só da profissão, como também da minha pessoa, né? Então, assim, quantos anos de atuação na área de dependência química? Muitos gostam, né? Muitos querem saber. Quantos anos você já atua? Por que você escolheu essa área de dependência química? Né? Uma área que é tão complicada, não é fácil. A gente sabe que lidar hoje com a dependência química não é fácil, porque a gente sabe que é um transtorno que não tem cura, né? A gente sabe que o dependente químico está ali, né? Ele está querendo fazer o tratamento, a família está querendo fazer o tratamento, mas é um eterno doente, infelizmente. E a gente fica muito triste, às vezes, em ter que falar. Infelizmente, não tem cura. É como uma diabetes. Você vai ter controle da situação, mas cura você não vai ter. E antes de a gente chegar nesse lugar, queria saber como foi esse seu despertar Uhum. para psicologia Tá. e dentro da psicologia escolher lidar com esse tema que para Sim. muita gente é um tema muito denso, Polêmico. Tabu, também. né? e ao mesmo tempo muito interessante, importante e que é um tabu, né? Que um tabu. precisa ser Desmistificado pela sociedade, Exato. entendido, né? Certo. Então, assim, foi o que eu trouxe um pouquinho para vocês, que, como falam, eu sou um pouco polêmica. Então, eu coloquei aqui. Vou me aprofundar, sim, no que vocês querem saber. Porém, é um tema muito relevante, né? Tanto para a sociedade, mas também para os gestores públicos, não é? Porque a sociedade em si, ela não vai fazer por si só. É preciso que os gestores também tomem consciência do que é realmente a dependência química, que é onde eu vou chegar. Qual é a doença? O que é que o dependente químico precisa? Que muitas vezes o Dr. Álvaro, como criminalista, ele sabe. O cara tá lá preso, mas ele não é um criminoso. Ele é apenas um doente mental. Então, assim, aonde que a gente vai pegar um psicólogo jurídico, uma equipe multidisciplinar e saber que aquele cara, ele fez por doença. Ele tá lá porque ele é um doente. Ele não tá ali, ele não matou, ele não estuprou, porque também ele é um doente. Ele precisa estar no lugar dele. Ele precisa ser penalizado, sim, precisa. Mas ele precisa também de tratamento. Ele precisa de tratamento. É igual quando a gente entra e começa a falar sobre psicopatia. Por que que o psicopata todo mundo tem medo de um psicopata? E se eu chegar aqui e falar para você que em cada esquina tem um psicopata?
Ave Maria. Em cada esquina tem um psicopata. Isso é comprovado cientificamente. Em cada esquina tem um psicopata. Às vezes você está trabalhando, você acha que é o seu melhor amigo, quando na verdade a alegria dele, o prazer dele é ver o seu choro, é ver a sua angústia, é saber que você não está bem. Não são só traços de psicopatia. E ele vai ficar melhor ainda quando souber que você arriou de vez. Entendeu? Então, assim, cada esquina tem um psicopata. É um tema polêmico. Os gestores precisam saber por quê. Porque a gente precisa não estar aqui trazendo o que é a dependência química. A gente precisa procurar o quê? O que a gente pode fazer, não é? Para trabalhar a dependência química. E por onde começar esse trabalho de prevenção. E eu acredito, como especialista na área, que o trabalho de prevenção ainda é o melhor. E por onde a gente deve começar esse trabalho? Primeiro em casa, né? E nas escolas. Porque o dependente químico, ele não é um dependente químico porque ele quer. Ele não nasceu dependente químico, ele se tornou dependente químico. E isso, quando a gente percebe que existe uma base familiar, quando a gente percebe que aquela criança, porque geralmente é em criança que os pais eles devem observar mais os filhos. Os pais, eles geralmente têm que estar mais ligados mais nos filhos. Mas hoje, com a tecnologia, o que é que os pais fazem? Entregam um celular para o filho, sai de manhã, voltou à noite, o filho está lá no celular, tá tudo bem. Tá tudo bem. Meu filho está alimentado, meu filho está em casa, mas não sabe o que é que o filho está assistindo, não sabe com quem o filho está se comunicando, entende? Então, assim, é muito complicado. E a gente vê muito essas crianças que mais se afastam dos pais, essas crianças mais recatadas, são as crianças que mais são propensas quando vão ficando o quê? Com 17 anos, 16 anos, vão querendo experimentar a droga. O álcool para quê? Porque muitas vezes eles são muito calados, muito quietos, e você sabe que o álcool, ele potencializa qualquer situação. Você é tímido, depois de uma dose de uísque, depois de 2 dosezinhas, você já é outra pessoa. Então, a gente percebe muito isso na família, né? E a gente conversa muito. De que forma tem que trazer essa prevenção? De que forma nós temos que prevenir a dependência química na escola? De que forma também? Dentro de casa. Não é que o professor vai ser um pai. O professor, ele não pode ser um pai, ele não pode ser uma mãe, mas ele deveria, quando eu falo os gestores, era investir mais na escola, onde muitas vezes a criança passa mais tempo do que com os próprios pais. E se esses professores tivessem, pelo menos, assim, a habilidade de ver que aquela criança, ela não está atendendo ao que ele está mostrando, ela não está assimilando tudo que o professor, aquela criança está dispersa, aquela criança pode ter um TDAH. Já pensou se esse professor está preparado para descobrir a tempo um TDAH? E a gente sabe que 90% das crianças que têm TDAH na adolescência partem para o alcoolismo e a dependência química. Então, se esses professores estão preparados, se os gestores investem na escola, então, assim, muita coisa não aconteceria, tá? E também a família. Os pais prestarem mais atenção nessas crianças. E buscar alternativas. E não ficar, não quero que meu filho use droga, não quero meu filho com aquele amigo, não quero meu filho não sei com o quê. Não vai adiantar. Até porque estudos cientificamente comprovados, hoje eu estava lendo e revendo, que 70% dos adolescentes em pleno século XXI não usa droga e não usa álcool. Por quê? O que é que vocês acham? Que isso tudo, porque a gente está assim, em pleno século XXI. Hoje você sai, é álcool, é droga. Mas pesquisas científicas indicam que 70% dos adolescentes não usam. Isso é aqui no Brasil? Atual, no Aqui Brasil, no Brasil? 70%. 70%. Não usam droga. Não usam álcool nem droga. Então, isso me chamou a atenção. E você acredita que isso é decorrente de quê? Eu acho que é a estrutura familiar. E ainda há uma estrutura familiar. Tanto, olha só, nós que somos especialistas, né, eu costumo dizer que eu gosto muito de trabalhar com pessoas que têm fé, com pessoas que gostam do diálogo com seus filhos, de pacientes que gostam de dialogar com seus pais, gostam de falar dos seus sentimentos. Fica mais fácil. Não estou falando de religião, não estou falando, não. São pessoas que têm mais temor. Não só
Há o Supremo, que pode ser Deus, tem muitos que acreditam em Buda, tem muitos que religião não se trata de religião, mas que pelo menos eles tenham a certeza que podem ser felizes sem o álcool e sem a droga. Há uma estrutura familiar de pai, de mãe. O pai pode ser, sim. A figura paterna é muito importante na vida de uma criança. A figura materna também. Mas, segundo esses estudos, 70% dos jovens não estão mais consumindo drogas. E o que é uma coisa muito, muito boa. Será que essa dependência desses químicos que eles utilizavam, que alguns jovens utilizaram em algum momento da vida, foi substituída em algum momento por medicação ou por uma escuta mais atenciosa, seja de profissionais ou de familiares também? Você atribui essa consequência ao quê? Eu atribuo que eles não experimentaram. Eu atribuo que eles tiveram uma boa base. Entendeu? Porque, assim, a partir do momento que eles experimentam, fica mais difícil. Tem drogas potenciais, drogas muito potentes, que a partir do momento que você começa a usar a primeira, a segunda, o seu cérebro já absorve que é bom, já absorve que é um bom, entre aspas. Eles não têm nem a ideia de onde eles estão se afundando. Então, assim, eu acredito que eles não entraram no álcool nem em nenhuma droga. Mas eu queria salientar aqui uma coisa importante que eu acho também, que a gente fala muito em droga, a gente quando fala em droga, a gente não fala também da droga, que é o álcool, uma droga lista. É a droga que mais... que dos fármacos, né? E também vou entrar nos psicotrópicos. Vou entrar. Até porque, a partir do momento que você usa o álcool demasiado, você vê que a maioria das famílias, né, elas estão desestruturadas, elas estão se acabando por conta do álcool. As pessoas hoje, é o refúgio das pessoas, principalmente na pandemia. Sim. O índice de alcoolistas foram muito grande. Foi um dos mercados que mais cresceu durante a pandemia. Até hoje, o que mais cresce é o álcool. É o álcool, entende? E os psicotrópicos também, né? Principalmente, amanhã eu estou até fazendo uma live com uma psiquiatra, né? Ela está em Portugal e ela está muito desesperada. De que forma está chegando lá? E também os amigos que ela conversa aqui do Brasil, porque ela é daqui do Brasil, que estão tomando Rivotril como água. Estão tomando Rivotril como água. Você pega um vidro de Rivotril, você pergunta quanto tempo dura um vidro de Rivotril? 2 dias. Isso não existe. Não existe. Então as pessoas estão tomando os psicotrópicos, que também é uma droga. Ela precisa ser o quê? A partir do momento que você precisa usar um psicotrópico, tem que ser passado por um médico. Você tem que ter um acompanhamento, tanto psiquiátrico quanto psicológico, para poder você usar aquele psicotrópico. Uma coisa importante também, veja só, às vezes os pais são inocentes, levam os filhos, aí vão no psiquiatra. Aí chega no psiquiatra, o psiquiatra vai e passa aquela droga que ele já usava para se drogar. Vocês têm ideia? Misericórdia. Isso, exatamente. Porque ali, aquela tarjinha preta, ela só muda de nome, de veneno para veneno, porque a partir do momento que você mistura uma tarja preta com outra tarja preta, com outra tarja preta, entendeu? Sem uma receita médica, é uma droga. E muitos fazem isso. Tem muita gente fazendo isso. Tomando muita tarja preta sem médico nenhum, se automedicando. Eu conheço algumas pessoas que fazem, realmente usam aí desses remédios que dizem que é para ansiedade, né, para acalmar. Rivotril, uma coisa desse tipo, como se fosse uma coisa normal. E aí você me chamou a atenção porque você falou da questão do psiquiatra, então, ou seja, ele não sabe daquele passado e acaba viciando ou alimentando o vício de quem já está viciado, né? Exatamente. É isso que você quis dizer. Exatamente, porque assim, para você, uma pessoa que já está acostumada a tomar Rivotril ou outros... eu falei Rivotril porque é um nome que a gente vê tão comum. O Rivotril é o que a gente já vê mais comum, exatamente. Mas tem muitos psicotrópicos aí que as pessoas estão tomando de uma forma assim... muito. Passa perto de você, por favor. Eu acho que botar a cadeira fica melhor. Só para Muito. focar. Tá melhor? O áudio. Tá melhor o áudio agora? Tá. Pronto. Aqui é assim, ao vivo e sem corte, viu? Não ligue, Olha, não. que importante. Nada é ditado aqui. Cuidado com o que vai falar, inclusive. Olha.
Ai, eu já não falo, né? Vamos embora, vamos embora. Então vamos lá nas tarjas pretas, né? Essas tarjas pretas E tá aí, muito complicado. esses remédios que são comuns, Doutor Álvaro, veja só. Para você fazer, para um indivíduo fazer um tratamento, e quando aquele indivíduo ele já é acostumado a usar a tarja preta como droga, é preciso ele fazer uma avaliação. O psiquiatra vai pedir um exame específico para ver qual é o psicotrópico que ele vai poder usar. Porque aquele, ele só vai simplesmente se drogar muito mais. E o pai tão, sabe, tô levando meu filho num psiquiatra, agora o meu filho realmente vai ficar bom, não sabe que o filho... Ó, para você ter uma ideia, quando é descoberto o TDAH, né, é o transtorno de déficit de atenção. Então, assim, uma medicação que é muito conhecida, que é a Ritalina. E aí, muitas vezes os pais falam, vou levar meu filho num psiquiatra porque o meu filho tem déficit de atenção. E é passado a Ritalina. Aí, o que é que ele faz? A Ritalina, ele já é acostumado na cocaína, é tudo ina. Aí ele vai quebrar 8 comprimidinhos de Ritalina e cheirar a noite todinha. Misericórdia. O que foi que o pai fez? Uau. Deu mais droga. O que foi que o psiquiatra fez? me arrepiei Deu agora. mais droga. Entende? Então, assim, é Mas é o polêmico. mesmo princípio ativo da coca, não. Olha, Porque na verdade... O funcionamento do cérebro do TDAH ele tem um defeito do lóbulo Frontal. frontal. Aham, Ele não exatamente. tem algumas sinapses Ele tem o déficit, na verdade, de atenção. e uma queda de dopamina gigante que E a faz com que ele não Ritalina? tenha algumas iniciativas ali, né? Exatamente. E a Ritalina é exatamente para isso, para ele deixar em alerta, para ele deixar mais, tanto que muitos estudantes, né, que vão fazer concursos e tudo mais, eles tomam a Ritalina e acham que tomando De 2 ou forma 3 legal, né? vai fazer de forma legal, mas que 2, 3 vai fazer o efeito. Não, é um tratamento. Só você tomar uma Ritalina, 2 Ritalinas, você pode ficar até em Mais alerta, alerta. mas não é o tratamento É coerente. porque o remédio do TDAH, para quem tem um cérebro TDAH, que é um cérebro neurotípico, né? Eu digo isso porque eu tenho TDAH. Uhum. E você toma a medicação, ele tem um funcionamento e num cérebro que ele é neurotípico, né? Que ele funciona de uma condição normal, ele atua de uma forma totalmente diferente porque ele não tem o mesmo déficit que o cérebro do TDAH tem. Uhum. Então, o funcionamento nessas duas mentes são totalmente diferentes. Então, tem estudantes que, de forma errônea, fazem uso da droga achando que vai ficar mais inteligente, ou mais Isso. capacitado, ou mais alguma coisa, e isso não Uhum. tem nada a ver, porque ele só realmente, assim, de uma forma muito, né, chula falando, ele só realmente faz com que alguns neurotransmissores se conectem onde eles não estão Eles conectados. só vão naquele momento ativar E aí alguns ele tem neurotransmissores, né? Ele realmente naquela noite ele vai ficar mais ativo, mas não é o tratamento correto. O tratamento do TDAH é feito para o TDAH, com Ritalina, né? Entre outros, muito bons também, já tem muitos Isso. remédios novos bons. Exatamente, quero que eu ia até comentar que a Ritalina não é o que tem a melhor tecnologia Aham. farmacêutica hoje no mercado. Exatamente. Existem outras medicações que têm uma tecnologia melhor, tanto para adaptação, porque todos esses remédios aí, eles têm efeitos colaterais fortíssimos, né? Aham. Não faz sentido uma pessoa que não tem nenhum tipo de necessidade fazer o uso, né? E aí Exatamente. eu acredito que é aí onde mora realmente o perigo. Isso. Verdade. Mas as pessoas estão se automedicando. Não, descontroladamente. Né? Isso, com certeza. Descontroladamente estão se automedicando e é muito complicado. Tanto para a gente dar um diagnóstico, é preciso, porque assim, a gente que é psicólogo, quando a gente vai fazer o primeiro encontro até com um dependente químico, que é o nosso foco, né? Hoje é a gente está falando sobre dependência química, geralmente eles chegam mentindo. Eles nunca falam a verdade. Até que a gente tenha todo aquele poder de persuasão, né, de conversar, de entrar na mesma linguagem. Eu mesmo tinha pacientes que chegavam, botavam o fone no ouvido e falava, eu não quero falar, eu estou aqui porque minha mãe está ali pagando. E eu tinha que entrar naquele mesmo verbalizar dele, eu falei, e eu não quero lhe ouvir. Pronto. Então, assim, aí ele ficava olhando para minha cara, tipo assim, você não quer me ouvir, eu também não quero falar, e daqui a pouco Vamos estava fazer no o que diálogo. aqui, né? Vamos fazer o que aqui?
Aí ele estava ouvindo música, eu começava a ouvir música também. Então você tem que ter todo um jogo de Uma cintura. abordagem. Tá ouvindo o quê, doutora? Eu digo igual a você, porque daqui eu tô ouvindo o que você tá ouvindo. Ah, tá ouvindo? E você foi pra esse show? Fui, gostou. E começou a terapia. Ah, eu fui, foi bom. Ah, usei tanta droga, fiz tanto isso. E aí a gente tem que entrar no linguajar deles. Tem que entrar no mundo deles, né? Que não é fácil. Você entrou aí nessa vertente do TDAH, você e a Val puxou aí algumas perguntas. Eu estava tenho assistido muito a Ana Beatriz, né? E inclusive, que é uma psiquiatra, né, famosa e renomada, e ela, inclusive, ela disse em um dos vídeos dela, assistindo, ela falou que ela tem TDAH. Uhum. Né? E ela fala que o TDAH, na realidade, pelo menos é o que eu entendi, posso estar tendo a impressão errada, aí estou até agora passando para você, para ver se eu estou com a minha concepção tá equivocada da coisa. Ela fala que o TDAH é a pessoa que pensa demais. Na realidade, ele Ela não tem um pensa demais, pensamento porque acelerado. exatamente, acelerado. Ou seja, as pessoas que estão nos assistindo agora podem pensar, e eu pensava que o TDAH era um déficit de atenção, ou seja, eu pensava de menos. Pensava São pessoas menos. que pensavam menos, mas não, são pessoas que são Espécie, inteligentíssimas, porém super né? inteligente. Super inteligentes e que eles É. pensam demais. Ela dá, por exemplo, como se fosse uma janelinha, né? Quando a gente está pesquisando no computador, que vai abrindo. Isso. Então, de repente, tem coisas que, quando não interessam a ele, ou ele já absorveu, ele deixa de lado e vai tratar de outras coisas. Você pode até E aí você acha que ele observar. está desligado, mas não, ele já prestou atenção, Já ele já sabe sabe a tudo. solução, É porque existe um foco. né? Ele já sabe a solução do negócio, e para ele não interessa mais aquele assunto, ele já quer passar Verdade. para outro, né? Não, na verdade, Então, é uma coisa que, assim, a gente está falando muito de tratamento. A minha pergunta é tratamento ou é direcionamento? os dois. Porque eu soube agora que essa moça aqui tinha, que eu nem sabia. Os Eu dois. passei ela aceleradazinha. Eu tinha falado aqui Tinha, não antes. foi? Já falei aqui. Eu sou uma verdadeira TDAH. Pronto. Mas tem quem diga? Eu ia perguntar, mas tava com vergonha. Eu tava com vergonha de perguntar a ela, mas eu tava Não fique percebendo. não, pergunte tudo. Tava percebendo. Você percebeu, foi? Tem Esse o doutor déficit de Álvaro. atenção, né? E tem a hiperatividade. E aí você pode puxar mais para o déficit de atenção, que é dar mais umas viajadas. E tem aquela pessoa que é mais É inquieta, porque, né? na verdade, é assim, o déficit de atenção, o TDAH, ele, em criança, ele realmente vai ser mais complicado você entender. A não ser que você se fique assim, não, será que meu filho tem TDAH? E comece a estudar sobre o TDAH. Por exemplo, eu estou aqui, né, com um iPad, daqui a pouco eu estou com um celular, daqui a pouco eu quero estar no celular e no iPad, porque eu sou assim, daqui a pouco eu estou falando com 10 pessoas e a criança é do mesmo jeito. Só que a gente, quando a gente vai crescendo, a gente porque vai vindo as ansiedades, vão vindo os transtornos de ansiedade, vão vindo as tensões, os pânicos, porque geralmente quem tem TDAH tem predisposição, sim, à depressão. Tem predisposição à ansiedade, né, quando não tratado. Aí ela falou da criança hiperativa. Está relacionada a hiperatividade com o TDAH Sim. necessariamente ou não? Sim, Ou são duas coisas diferentes? geralmente é aquela criança que o pai fala, eu vou fazer um exame da cabeça dessa criança, esse menino não é certo, esse menino tem algum problema, esse menino tem algum transtorno, mas há 15 anos atrás, há 20 anos atrás, quem se falava em TDAH, né? Os meninos, apanhavam, ficavam mais revoltados, É danado demais. era danado demais, Eu tô, né? A chinela. eu tô lendo um livro. E o menino crescia. É, E o menino aquele crescia. inquieto. E o menino crescia, né? Mentes inquietas. Da Ana muito Beatriz. interessante. Revoltado. E aí ela fala do. Né, Neto? Não, eu tô brincando aqui um pouquinho, viu, proteção? Porque ele, quando o Neto olhou pra mim, ele lembrou que ele mesmo, ele desvirava a sandália da mãe pra ela não morrer e ela batia com a sandália nele. Cresceu revoltado, né? Nesse livro, né, que é o Mentes Inquietas, a Ana Beatriz ela aborda o TDAH em mulher, e o TDAH nas crianças, o TDAH no homem. E aí, nas fases, né, que você tem durante toda a sua vida. Então, ele se manifesta de forma diferente, a depender da pessoa, depender do sexo também, porque o meio também influencia, né, o comportamento do TDAH. Isso. É um mundo. É um mundo. Na informação. verdade, o TDAH não é só aquela coisa, aquele menino é danado, aquele menino é inquieto. Não, você tem que observar muito a mente do TDAH, porque é aquela coisa, ele tá aqui com o iPad, ele tá com o iPhone, ao mesmo tempo ele tá falando com 10 pessoas, ao mesmo tempo você tá falando com ele, você acha que ele não entendeu a sua mensagem, mas ele já entendeu, ele já tá pensando a resposta que vai lhe dar.
entendeu? Então não tem nada a ver. Ah, TDAH, ele é muito lento. Não. Ele tem um déficit de atenção, mas é dessa forma. O professor tá lá, ô menino, preste atenção, mas ele tá aqui mexendo com um amigo. Ele não tá quieto, não é aquele menino doente, não. Ele tá aqui furando o amiguinho, ele tá aqui mexendo, puxando a bolsa do amigo. Então, assim, são coisinhas pequenas, né, que os professores já teriam que observar, né, e passar para uma equipe multidisciplinar, né, porque essa equipe vai estudar essa criança para que não venha essa criança na adolescência justamente entrar em quê? Aí vem a ansiedade, né, vem as angústias, e aí é onde entra o poder do álcool e das drogas. Porque ele começa a não se adequar. Mas não necessariamente, né? Geralmente sim. Geralmente sim. Geralmente O TDAH sim. tem uma predisposição Tem para álcool. predisposição. Tem, porque o Muita, álcool, muita. ele tem o poder, o álcool e drogas, né? Ele tem o poder de liberar a dopamina que Exatamente. falta O que dele. falta. E aí, quando ele faz esse consumo, ele fornece para o organismo o que está faltando. Só que é uma coisa efêmera, né? Que tem um início ali, tem um pico Na e acaba. verdade, a partir do momento que o TDAH ele começar a conhecer a droga, ele vai sentir um alívio muito grande na vida dele, né? Porque o álcool mesmo, ele potencializa, ele vai dando aquela, né, Desacelera, aquela né? desacelerada. Exatamente. Em tudo que ele é muito acelerado, então ele começa a tomar pouquinho e vai ver que vai ficar menos ansioso, aí vai aumentando. Depois ele pode conhecer a maconha. E falando na maconha, que a ciência fala que ela não vicia, que o que vicia é a mente do usuário, né? A gente também é interessante colocar que a maioria não tratada, né, do TDAH, ele também pende para maconha. Existem E quando- medicações hoje no mercado que são feitas de cannabis Sim, para o tratamento do TDAH. sim, vários Foi tratamentos, liberada não só por do um tempo, TDAH, né? não Sim. só, vários Você é tratamentos. favorável a Mais esse tipo de específico. tratamento? Sim, sou favorável, sim, porque eu já vi, eu já presenciei criança tendo 8, 10 crises de convulsão no mesmo dia e só o canabidiol resolveu. Então, eu sou a favor, entendeu? Para o tratamento. Não é que eu seja a favor da liberação, Para uso recreativo. entendeu? Nada contra, não tenho nada contra, eu sou uma pessoa bem, Para uso bem medicinal. bem zen, né? Para uso medicinal. E, assim, uma coisa que eu gosto sempre de salientar, que aquela pessoa que vai fazer o uso, né, a primeira vez da maconha, é importante saber que em um único cigarro de maconha, ela pode, se ela tiver uma esquizofrenia latente, ela pode psicotizar. Era isso que eu ia te Tá. perguntar. Eu estava esperando a gente dar um tempinho Ela na história do TDAH. Pergunta, Para doutor Álvaro. ir para essa questão pergunta. das drogas. Eu Vamos estudando droga, como advogado criminalista esse tempo todo que sou, eu percebi estudando isso que dizem muito, isso que você acabou de falar agora. Uhum. Você não experimente. Ela pode não viciar. Tem pessoas que viciam, tem pessoas que não viciam. Mas se você já tem uma predisposição, que eu acho que foi isso que você falou Isso, agora, então você, exatamente. com um cigarro de maconha, você Único. pode viciar. Na verdade, não Aí é a questão viciar. é como o álcool também, né? Na verdade, deixa eu te explicar, não é o vício. O primeiro cigarro de maconha não é o vício. Você pode fumar o primeiro, o segundo, o terceiro e não gostar. É aquela famosa frase, não é minha vibe, não é minha vibe. Mas você pode psicotizar. O que é psicotizar? Você pode ter um transtorno, tá? Que está ali latente desde criança. Um transtorno. E esse transtorno nunca foi desencadeado na vida. Mas um único cigarro de maconha, né? Ele vai mexer com o seu cérebro e você pode psicotizar e nunca mais voltar ao normal. Porque uma esquizofrenia latente, depois dela vindo à tona, ela não tem mais cura. Ela tem tratamento. Isso ocorre Mas com cura álcool não também, tem mais. Conceição? Não, com álcool, estudos assim, o álcool, geralmente o alcoólatra, o que a gente vê muito é epilepsia alcoólatra, né? É aquela pessoa que diz, o álcool já perdeu o juízo, já debilita o fígado, já vem outras doenças. Então Mas é por para isso. psicotizar, a gente não tem esses dados, não. Mas a maconha, sim. Então Nenhum único baseado ela pode. é por isso que o álcool é liberado. E O as álcool drogas é liberado. não. É por conta dessa situação aí. Na verdade, é como eu falei lá no início, né? O álcool, ele vem destruindo muitas famílias. Porque tem pessoas que não sabem usar o álcool como um vinho antes do almoço, Eu gosto muito daquele dos Justos,
Ele fala assim, álcool nem para brindar no final do ano. E eu sou muito a favor dele, porque eu não bebo nada, 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 por Eu incrível bebo que tudo. pareça. Eu vejo você beber sempre. E brindando. Principalmente o uísque. E brindando no final do ano. Brinde no final do ano, brinde no começo do ano, no meio do ano e no final. Não sou exemplo para ninguém. Mas é assim também, às vezes, esse tema me chama a atenção porque essa questão do alcoolismo mesmo, que a gente vê, eu conheci pessoas que eram alcoólatras, pai de amigos meus, inclusive, tal, já se foram, né, já nos deixaram. Agora, às vezes, assim, eu digo, eu vou parar de beber. Aí eu paro. Passo um mês, 2, 3. Porque você não é final de semana. alcoólatra. Tem final de semana que eu olho assim, eu vou beber no final de semana. E tem Então, final de semana que eu tô com uma vontade tão da porra. é o seguinte. Eu digo, hoje eu vou beber. Aí eu bebo, viu? Bebo. Ele fala com um gosto, já percebeu? Eu bebo. Bebo. Leonardo pede pra mim. Assistindo as lives dele. Eu desafio. Agora tem hora que eu digo, eu vou beber. Eu bebo. Passo uma semana sem beber, bebo uma dose, não quero mais. No seu caso... Eu vejo pessoas que não conseguem passar o final Mas no seu caso, você é uma pessoa equilibrada. Você não tem transtorno nenhum. E você tem um equilíbrio, né? No que você vai fazer na vida. Até porque você é uma pessoa pública, você é uma pessoa que tem compromissos, é uma pessoa que tem família, é uma pessoa que tem filhos. Então, assim, você sabe o seu equilíbrio. É diferente de pessoas descontroladas que muitas vezes estão passando por situações complicadíssimas, né? Complicações no casamento, financeiro, com filhos, saúde, e não tem um suporte familiar para enfrentar, e o refúgio é o álcool. Então, aí não sabe usar. Então, é difícil essa pessoa chegar e falar assim, eu vou parar 1 mês, 2 meses, 3 meses. Realmente não para, porque o refúgio é o álcool. Então, Conceição, a gente está voltando aí para o início da sua fala, que é a base familiar. Exatamente. Eu sou muito a favor, sabe, doutor Álvaro? Eu sou muito a favor da família. Eu sou muito família. Agora eu preciso muito também, família. agora você fala em família, já está entrando em outro assunto aqui já, né? Quando se fala em família, eu sou um cara família, né? Mas eu não sou aquele exemplo de família americana, né? Como é a família americana? O pai, a mãe e 3 filhos. Eu já tenho 5 filhos, mas eu tenho pai, tenho várias mães, às vezes, no meu caminho. Não é assim. Porque a gente vê a família como aquele negócio, quando aquela família casou como lá atrás, da minha mãe, do meu pai, tal, casou para toda a vida, viu? Hoje não é mais isso. A família É você tradicional. perto. A família é você ter esse respeito, ter esse controle, esse Eu já cuidado. vejo diferente. De você, não é aquela só tradicional, de você casou e não separa mais e acabou. É porque, na verdade... Porque a gente tem essa ideia. Na tem verdade, uma sociedade ainda conservadora. A minha mãe... E uma falsa moral. Eu Uma conversava... falsa moral e a igreja católica, eu tenho uma raiva da igreja católica, de vez em quando, Porque a família tradicional brasileira é uma piada, né? Na verdade, eu conversava muito com minha mãe sobre isso, né? Sobre a família tradicional. Porque, assim, e também conversava muito com minha avó. O que era a família tradicional? Era você viver sem estar feliz. Era você apanhar sem estar feliz. É você não poder trabalhar. É você não poder, porque os homens, geralmente... E antigamente era assim, né? A mulher não trabalhava, quem comandava... Segundo a minha avó, ainda não tenho idade para saber disso não, viu? Mas segundo a minha avó, eu também conversava muito com a minha mãe, e ela sempre falava assim, que era muito difícil você encontrar um homem que deixasse você passar o dia todo fora de casa trabalhando, entendeu? E só chegar à noite. E Cara, era uma seu próprio dinheiro, né? E ter o seu próprio dinheiro. Então, assim, as mulheres se sujeitavam a essa situação. E hoje já não existe. E hoje, com a tecnologia, entendeu? As mulheres, é impossível uma mulher ficar dentro de casa o dia todo, quando ela tem 1001 oportunidades de fazer o próprio dinheiro, de estudar, de se formar, né? E ela mesma também dividir com o seu marido até na criação dos seus filhos. Porque eu acho muito importante hoje, né, você casar, ter filho, mas dar uma boa educação e uma boa alimentação. Principalmente no ambiente familiar. Apoio, amparo. Então, assim, antes não existia. Não existia. Ou você era dono de engenho, ou você era fazendeiro, e minha mulher não trabalha, é para procriar e acabou. Eu lembro, você falou disso, eu lembro da minha infância, e a convivência com a minha avó materna, né? Minha mãe que era que eu tive mais convivência. Eles moravam no interior, e sempre final de semana a gente ia para lá para o interior, Murici, aqui pertinho.
terra do senador Renan Calheiros, lembrei dele agora, né? Nosso ministro Manda aí. um beijo aí pra ele. Um beijo, ministro Renan Calheiros. Passou bem um E bilhete. eu deixei uma mensagem para ele me respondeu essa Aí- semana. aí- Lembre de me responder Aí de eu novo. lembro, a gente lá em Murici, meu avô tinha uma loja. Tinha uma loja naquela época, mas era assim, típica tradicional. A minha avó era para cuidar da casa. A gente, quando Isso. chegava, ela ia cuidar. Né? No interior, aquela mesa farta, fazer o café, o almoço, o jantar, muita coisa. Então, meu avô, na loja, ela não ia nem para a loja. Aham. A gente ia para a loja, de vez em quando eu ficava lá pedindo, meu avô, deixa eu ficar aí na loja, ficava lá vendendo com ele, mas ela nem botava os pés lá. E a loja era conjugada com a casa. Mas ela era feliz. Ou seja, tinha algumas pessoas que eram felizes daquela forma, né? E Mas sem tem outras que não contar eram. nas traições, Né? E tem porque outras não que eram existia felizes, só assim. a mulher, era a Amélia e existia as Amélias, porque minha avó me contava assim. Ainda tinha que aguentar e suportar, É. porque se deixasse, ele não ia sustentar aqueles filhos que ela já não trabalhava. Não Então tinha. era complicado. Agora, minha avó era muito Entendeu? sábia e ela criou os filhos, né? Tanto é que minha mãe, você conhece também, é psicóloga também, Aham. igual Sabe, colega. resiliente. E aí ela criou os filhos assim, vão estudar para ter sua independência. Uhum. Eu não sei, aí agora pensando nisso, para me veio o passado. Se isso era porque ela não estava totalmente feliz, ela dizia assim, eu estou aqui, né? Eu vou cuidar de vocês até a morte, agora vocês, né, têm mais independência. Não sei. Então, essa repente coisa era, de né? família tradicional, eu acho que a família tradicional É a sua, né? A que você vive. é a que você vive, porque a partir do momento, independente se você já tem 4, 5 filhos, mas se você dá amor, se você dá carinho, se você dá uma boa alimentação, né, um bom colégio, eu acho que essa é a família Tradicional não tem nada a tradicional. ver com tradição. Não né? tem nada a ver com tradição. E a tradição que eu vejo é essa, é a mulher não ter, na época, o suporte para trabalhar, era a mulher submissa ao homem, literalmente submissa. Hoje que é muito Eu acho difícil. que eu não consigo me relacionar com uma mulher que seja submissa. Uma mulher que não tenha o Não, seu até porque trabalho, que os não homens tenha sua hoje são muito independência. espertos, né, Eu não doutora tenho, Alva? eu não tenho. Você não Eu não gostaria, você não gostaria de quê? Chegar no final do mês, sentar, vamos dividir nossas contas. Eu queria uma mulher que me desse tudo, na verdade. Ah, você é ótimo. Você é ótimo. Mas sério, eu não Boa. consigo. Eu acho que a mulher ela tem que ter essa independência. Como É eu tenho também verdade. um espírito de independência, um espírito de Uhum. liberdade muito grande, talvez seja por isso. Né? Eu digo, né? Tem que tá ser bom, independente para não tá, depender de nada. Na hora que eu quiser também. Eu ficar a acho que- mula. Eu acho que a gente tá numa questão social muito complicada. A gente tem num cenário ainda muito amplo aí, nessa mistura na migração de uma tecnologia extremamente avassaladora dentro dessas gerações, principalmente a nossa geração, que é uma geração analógica, né? E os nossos filhos, eles já são digitais. Então, a gente tem diversos cenários que acabam não casando. A gente não educa as crianças para compreender a didática do mundo lá fora. Se a gente parar para pensar, até hoje a gente segue uma estrutura de educação que é tão implícita, é tão intrínseca na gente, está tão forte, tá tão na nossa raiz, que se a gente for num departamento de brinquedo hoje, para criança, uma loja de brinquedo, se a gente for olhar a seção para menina e a seção para menina, você começa a estimular, os estímulos começam na infância. E aí você vê quais são os estímulos que eles têm lá. Carro de corrida, robôs maravilhosos, sabe? Avião, helicóptero, moto. Aí você vai no setor de menina, tem o quê? Bebê, chupeta, tem um kit de cozinha, tem um negócio para cuidar do cabelo, fazer a maquiagem. Você quer dizer que a sociedade ainda prepara a mulher para ser só dona de casa? É isso que você quer chegar? É isso que você quer dizer? De uma forma, eu vou falar que inconsciente, mas a gente sabe que tem um pouco Não, na de consciência lá verdade, atrás. eu entendo que ela quer falar que é o padrão. Existe. A mulher que vai procriar, criar os filhos, porque quando a gente chega na loja, geralmente é o quê? É a mãe, é o bebê, é a chupeta, é o carrinho, mas isso é uma Ela tem realidade. que ser bonita, ela tem que ser Entendeu? mãe, ela tem que Tem que cuidar. ser, Você verdade. não é uma coisa radical para as meninas. Tipo, um carro de corrida, um avião, um helicóptero, uma coisa.
Você vê isso para os homens, É. mas para a mulher você não vê. Como se ela não for, como se aquilo não fosse tangível para ela. Não Quer, fizesse parte do mundo dela. quer Né? no lúdico, que é a parte da sua Uhum. infância, entendeu? E outra coisa, sem falar que a mulher, ela precisa se sentir mulher, né? Porque a mulher de antigamente, eu não sei se vocês observam, a gente nunca ouviu falar, antigamente existia a depressão. Percebe que só agora, em pleno século XXI, que a depressão, ela é É verdade, avassaladora. isso aí. Antigamente você ouvia falar o quê? Ela enlouqueceu. Até hoje, né? Mas era um Entendeu? complicado também, Conceição. Mas sabe por De quê? enlouquecida. Enlouquecida, porque não existia aquele tratamento psicológico, não existia procure ajuda, você é mulher, você pode, você consegue, eu estou do seu lado. Não, ela escondia até dos pais, da mãe, para viver bem, que apanhava, que não tinha dinheiro, que não podia comprar um batom, que não podia sair de casa, que tinha que manter relações sexuais. Muitas, eu já ouvi histórias verídicas de terem relações sexuais, o marido pegando no pescoço, entendeu? Praticamente o quê? Estupro. É o estupro, entendeu? Então, ela se sujeitava a tudo isso. E no silêncio, qual é o cérebro que aguenta? Ela não precisava ser o quê? Louca, não. Ela enlouquecia, mas era de quê? De sofrimento. E hoje não. Hoje já existe. Qual é a mulher que não sabe? Vá em qualquer interior e diga assim, você foi chamada de prostituta para ver se ela já não está numa delegacia. Mas aí denunciando. a gente deve isso Não é? aí à geração digital, à tecnologia também, que você parece que às vezes é contra, né? Toda hora você Não fala entendi. isso. Toda hora você fala geração analógica e geração digital. Não, A geração digital está abrindo o mundo para muita coisa aí. não sou. E aí a gente. Lógico, eu sei que você não é contra, que você está aqui no podcast, você tem o seu, Longe disso, eu não seu sou Instagram. contra, E aí a gente vê que, na realidade, também, essa evolução, em que pese, ainda tem muitas mulheres submissas, e aí Uhum. as questões, não sei se são outras, se for também uma questão que já vem lá de trás, da própria Uhum. família, né, do esteio Não, familiar, a gente que vê. endereçou ela para esse caminho, né? Também tem isso também. Então, doutor Álvaro, a gente vê muito ainda mulheres que ainda são submissas a apanhar, submissas a ficar em casa, submissas, medo, realmente medo do marido, de não fazer, de não poder, de não usar. Ainda tem, entendeu? Ainda tem. Mas é aquela história. Medo dos pais, medo da sociedade, medo do que vão falar. Se meu casamento não der certo, eu não vou ser a mesma mulher, eu não vou ser, vão me chamar de prostituta, vão achar que o casamento. Então, é preciso ser uma pessoa que está muito bem preparada psicologicamente, né, financeiramente também, Eu não, porque geralmente os pais não aceitam, não. eu não chamo de sociedade machista, Né? eu chamo de sociedade conservadora. Conservadora. É totalmente diferente. E também Porque tem hipócrita. mulheres machistas, E né? também hipocrisia, porque como é que Ela um você pouquinho machista, vive, ela. como é que você vive um casamento de aparências? calúnias, eu não Não vou é? aceitar. Como é que você vai ter que dormir, suportar, né? Tanto o homem quanto a mulher. A gente tá falando aqui só de mulher que tem que suportar, não. E o homem também. Tem tantos homens submissos. Existem homens submissos. Mas isso se Por deve, incrível pronto, que mas a pareça. gente está com a psicóloga aqui, isso se deve só a fatores sociais ou psicológicos também? Olhem, tem mulheres. Porque vocês tem hoje também, mulheres- em termos de mercado de trabalho, Não. vocês estão às vezes até mais na sabia? frente do que a gente em determinadas profissões. Não, tem Você mulheres sabia gigantes, que homens tem e mulheres que mulheres. gostam, tem mulheres que gostam de homens que ficam em casa esperando ela chegar e elas ganham muito bem e tá ali Onde é bancando que de tem dessa tudo. aí? Quer uma também? Você quer achar uma? Acho que vai ter que fazer uma conta do desse Eu liguei, não, eu paro uma Vai tristeza. anotando Então, aí. assim, mas tem, Mas ainda tem, existe. mantém, não existe? Existe mulheres, olha, tem problemas. Porque eu vejo, particularmente, eu já vejo como um transtorno. Uma mulher que sai para trabalhar e com ciúmes não quer que o marido saia para trabalhar porque ela tem um bom emprego, ela tem condições de manter a casa, ela tem condições de mantê-la, ela tem condições de manter os filhos e quer que ele fique em casa. Aí já é mulher que amam demais, né? Entendeu? Sentimento de poder Mas- sobre o homem. Mas existe esse tipo de transtorno também. E o Mas- homem aceita, o preguiçoso aceita. Porque aí eu já vejo como o preguiçoso, sabe? Eu sou contra. Mas, entre aspas, se existe quem goste, eu não é?
Eu li também no livro da Ana Beatriz. Você tá Mas vamos voltar aqui um pouquinho sobre Vamos voltar. E eu queria voltar, tua sabe o quê? psicologia Sabe o que eu queria voltar? Eu queria voltar para a história das drogas. das Lá do drogas. começo, porque eu vi que você no começo você falou da questão do Estado, né? Que você faz parte de consultor, Então, de perito lá da isso. criminalística e de psicologia. Eu trouxe aqui para vocês E a algumas questão curiosidades. das drogas, porque você me falou, você falou do traficante, etc. Eu, de certa forma, posso até dizer que tenho orgulho, talvez, posso dizer assim, de não advogar para traficante. Uhum, Mas os casos que eu tenho de clientes que estão sendo acusados de tráfico uhum. são clientes de famílias tradicionais ou não, Sim. com dinheiro ou sem dinheiro. Até porque rico a ou droga pobre, tá da classe tá em A e todo classe lugar, C. Não existe mais e esse que eram negócio. dependentes e Aham, que foram levados ao tráfico por conta da sua da dependência. Porque dependência. tem aquela história, né, Conceição? Aí Uhum. o cara tá dependente, tá dentro de casa. De repente a família vê que chega aqui, a melhor coisa é começar a cortar, Uhum. né? Aí você cerca o cara, você corta o dinheiro do cara, não deixa ele ter nada. E aí o cara, para ter a droga, ele começa a virar um avião, né, que a gente chama de avião, Uhum. começa a vender para os traficantes que ele mesmo comprava Para poder usar. para usar. Para manter Né? o próprio E aí vício. esses caras estão pegos em situações que a polícia entende, e às vezes, muitas vezes, o judiciário Não vai ver também nunca que é um entende como, usuário. Vai entender como traficantes, são presos, processados, e ao final muitos deles chegam a ser penalizados ou não, dependendo da situação. Uhum. Aí eu queria saber, depois desse introito todinho, demorou, não foi? Inclusive, já a atendi questão- muitos casos. A questão é, exatamente, a questão do Muitos sistema casos. penitenciário, inclusive, dessa separação que tem que ter. Você falou em separação E de quem níveis. mais sofre Não é só são você os fazer um processo, codependentes, que é a porque família. uma coisa é um processo de tráfico, Uhum. realmente que você desde o início entende que ali existe um traficante por trás daquilo ali, e outra Uhum. coisa é uma pessoa que foi levada ao tráfico por ser dependente e que precisa ter um olhar diferente da justiça, do Diferenciado. juiz. Ele do tem que olhar juiz. diferente. Exatamente. Né? E aí, muitas das vezes a gente precisa de uma atuação de um psicólogo clínica jurídico. e o Estado não dispõe disso. Atenção, o Exatamente. governador também, falou no nosso ministro, senador, governador, né, para olhar isso. De repente a gente precisa de alguém aí no Estado. Estou no aqui à Estado disposição. é isso que eu ia né? falar, como a Conceição Corrêa. Precisa de Estou alguém aqui à assim, no Estado, do disposição Estado, do senhor para que a gente faça a governador. devida separação, até porque ninguém fica preso a vida Exatamente. toda no Brasil. Exatamente. Se as Né? pessoas não forem tratadas e a droga É. entra no sistema prisional, não sei por onde mais entra, Uhum. e É é uma verdade. forma de fuga de quem está lá dentro também. Também. Né? Você Exatamente. imagine, o cara vai olhar para mim e vai dizer que eu estou falando alguma besteira, mas você imagina um sistema prisional com 1000 homens, num Então, local que só cabe 500 e exatamente. sem a droga lá dentro. Então, Para quando eu falo gestores, doutor Álvaro, é justamente isso, né? Senhor governador, eu como psicóloga, né? Vou falar aqui, se ele estiver nos ouvindo, ou com certeza Nosso vai... governador hoje, Paulo vai- Dantas. Exatamente. Vai ouvir. A minha maior dificuldade de trabalhar com a dependência química aqui no estado de Alagoas foram 2. Segurança. Eu não tinha segurança. Porque eu atendia e aonde eu chegava, encontrava com os próprios. Sabe? Maceió é muito pequeno. E assim, eu fiquei meio que... Porque eles nunca estão só. Tanto que eles chegavam, me abraçavam e faziam assim: sai daqui, doutora. Você sabe que eu estou aqui, mas tem alguém por perto que você não deveria estar aqui, andando em plena Ponta Verde. Eu fiquei meio que com medo. E outra coisa também, aonde eu gostaria de atuar, né? Levando palestras em escolas, Era isso não que eu ia só falar, né? escolas Escola. públicas, escolas estaduais, estamos aqui à disposição, entendeu? Para a gente trabalhar exatamente o TDAH lá de trás, nessas crianças, para que não venha acontecer. Vamos trabalhar a prevenção, doutor Álvaro, que ainda é o melhor remédio. Porque não adianta a gente estar aqui falando de dependência química, estar aqui falando o dependente químico, depois que entra na droga, vai preso, a família. Não, vamos falar de prevenção. Vamos prevenir esse adolescente para não chegar a entrar nas drogas. E depois que chega, vamos procurar o quê? Ajustar essa situação. O que é que a gente pode fazer? Até dentro mesmo das escolas, vamos trabalhar, vamos conversar com esses professores. Né? Doutora, eu me veio agora na mente uma pergunta da correlação de dados. Desse pessoal que é pego cometendo delito ou usou o tráfico da droga, que a senhora faz essa abordagem e trata e acompanha.
A relação deles com o diagnóstico do TDAH tem alguma relação? Geralmente, sim. Eu já acompanhei. Tem algum Porque, estudo ou assim, percentual que fale sobre Na isso? verdade, a gente não tem percentual, mas todos, se você conversar com a maioria dos psicólogos que já atenderam dependência química, você vai ver que 90% tinha TDAH e não tratado. Ou ele entra para o álcool, 90%. 90%. Ou ele entra para o álcool, ou ele entra, geralmente é no álcool, para poder partir para maconha e depois outras drogas. Geralmente, você vê o quanto é sério, o quanto a gente tem que tratar nossas crianças. Tem escolas aí, minha gente, que, por incrível que pareça, escolas particulares que as crianças vão com gilete se autopunir. Vocês já ouviram falar em borderline? A criança tem borderline. A dor é tão grande, a dor é tão intensa, ele não tem como externar essa dor, que ele pega uma gilete e começa a se autopunir, a se automutilar. O borderline, ele caracteriza pelo... O borderline, ele traz entre a neurose e a psicose. Então, assim, ele tem momentos de lucidez e tem picos de loucura. Ou seja, o aluno, ele não está louco, ele está desesperado, ele está com dor, mas ele tem um transtorno. Não é oscilação de humor? Não. Em curto espaço de tempo? Não, a oscilação de humor a gente já entra em outro tema. O borderline é uma coisa, né? E o transtorno de humor é outra, é a bipolaridade, que também está entre a psicose e a neurose. O bipolar, a gente tem muita gente aí, ó, dirigindo que é bipolar, que não tomou remédio. Outra coisa, já que a gente está nessa situação aqui falando sobre dependência química, bipolaridade, esquizofrenia e transtornos, nunca briguem com ninguém no trânsito. Você não sabe quem é quem. Eu tenho conversado, Coisas horríveis. Inclusive, a gente está vendo aí uma programação, né, na TV Jornal Maceió, oficial. Daqui a pouco vamos falar sobre isso, Tá. né, sobre a TV Jornal. Vamos sim. Então, a gente está vendo uma programação muito boa, de utilidade pública, exatamente colocando profissionais para conversar com pessoas. Porque há pouco tempo houve aí um caso seríssimo. Dois casos, né? De briga de trânsito. Então, às vezes, a pessoa é um bipolar e não tomou a medicação. Então, nunca briguem, respire fundo, né? Porque você não sabe se aquela pessoa está armada, você não sabe se aquela pessoa tem algum transtorno ou saiu de casa transtornada e o transtorno se potencializou devido a um álcool que tomou na noite passada ou uma droga que usou. Então, assim, muito cuidado no trânsito, muito cuidado. Eu vou voltar de novo lá para o começo. Ó. Vamos lá. Sempre estou voltando, estou reiniciando aqui o meu drive. Diga uma coisa. Eu não tenho tanta coisa quando eu consigo enxergar, eu sou tão assim de boa. Eu vivi uma época que tudo era tão tranquilo, tanto legal, assim, tanta paz, eu acho, assim, com tanta harmonia, com tanto amor. A gente não tinha essas questões de cores, de preferências sexuais, de ideologia, não tinha nada. A gente via todo mundo numa paz tão grande. A gente não via essa questão dos transtornos de ansiedade, de bipolaridade, etc. Eu queria saber em que momento foi que a sociedade se transformou em tudo isso, porque hoje é tanta coisa que a gente vê na rua. Hoje a gente está falando agora do medo de discutir no trânsito. Realmente, tem um faz medo por conta do que está acontecendo. Mas antigamente a gente xingava no trânsito e todo mundo ia para casa feliz. Eu quero saber em que momento a sociedade se transformou nisso que a gente está vivendo hoje. Em que e momento? ainda tem cura. Olha só. A verdade é que antigamente os meios de comunicação eram mais difíceis. Só tinha uma televisão em casa quem realmente tinha dinheiro ou quem podia. Era muito difícil. E hoje, é como eu falo para você. A criança já tem acesso a um iPad, já tem acesso a todos os meios de comunicação, começando pelos filmes mais agressivos, porque a criança que assiste um filme agressivo, não pense que ela vai ser uma criança boazinha, entendeu? Aquela criança começa a observar o filme que seus filhos gostam de assistir. Comecem a observar que tipo de jogo seu filho gosta de jogar. Geralmente é aquele jogo de tiro. E não pense que ele não vai ser um bom atirador, não. Ele vai procurar logo o quê? Onde é que eu posso comprar uma arma? Né? Se ele tiver oportunidade, ele vai. Então, assim, por isso que eu falo, é muito importante. Acompanhe seus filhos, porque se ele já tem uma predisposição, ou depende muito do ambiente que ele viver, ou a forma como o pai vai soltar esse filho, então, aí você me pergunta, por que as pessoas estão dessa forma? Antigamente, essas crianças tinham acesso. Qual era o brinquedo de antigamente? Antigamente era um carrinho de plástico.
né? Antigamente era um carrinho de madeira. Antigamente os filhos ficavam ali esperando os pais. O quê? Esperando o pai trazer um brinquedo de plástico, um brinquedo. E as crianças se conformavam. Vai hoje dar um brinquedo de plástico? Não. As crianças querem o quê? Um iPhone. Não quer mais nem um Samsung, entendeu? Eu mesmo tenho um danadinho lá em casa de 4 anos, que ele faz, é um iPad, se for iPad eu quero, se não for eu não quero. É iPhone com 4 anos. Então, antigamente existia isso. Então, a tecnologia fez com que a gente chegasse a essa situação. E outra coisa, não é só que a gente chega a essa situação, você sempre quer acompanhar. Você quer acompanhar a tecnologia, seus filhos querem acompanhar a tecnologia. Sai um iPhone 10. Ah, tem que ir para o 10. Se você não pode, aí chega no bolso do pai. Aí o pai enlouquece para trabalhar mais. O pai não tem um salário suficiente. Quer ir para um colégio melhor. Quer fazer um inglês diferenciado. Quer ir para um lugar onde os outros amigos... Porque senão há aquela distinção. Ah, porque o meu amigo pode e eu não posso. Ah, porque o filho de fulaninho pode e eu não posso. E aí começa a angústia do pai. E antigamente nada disso existia. Verdade. Por conta de quê? Tecnologia. Tá aí a resposta. A tecnologia. O acesso. Que antes não era tão fácil o quanto é hoje. É o ônus e o bônus, né? Exatamente. Costumo dizer isso aí, uma frase de uma amiga minha, o ônus e o bônus. Tudo tem esse lado, né? A gente às vezes vê só a coisa boa, mas às vezes também tem né, os malefícios que vem. Infelizmente. Agora me fale da TV Jornal. Olha, a TV Jornal, Você que é a idealizadora da TV Jornal. Sou proprietária. E muita gente pergunta, né? Como é isso? Não é? Como é ser psicóloga e trabalhar com marketing digital, trabalhar com TV. E, na verdade, eu abracei a TV Jornal Maceió Oficial por uma causa muito boa. É uma causa que eu amo, que é a utilidade pública, né? Quando chegou em minhas mãos, né, a TV Jornal, eu tomei até um susto. Eu falei, como assim psicologia e TV Jornal? Né? Mas eu já gostava, eu já venho assim de família que gosta de trabalhar com utilidade pública. A minha avó gostava de trabalhar com utilidade pública, minha mãe, funcionária pública também federal, trabalhou 30 anos na Fundação Nacional, trabalhando também com utilidade pública. Ela visitava aquelas pessoas mais carentes, né, aquelas pessoas que estavam no ano do pré-natal, ela gostava de... Enfim, foi um trabalho que eu nasci em berço de pessoas que trabalhavam com utilidade pública. E eu abracei a causa, principalmente depois de 10 anos trabalhando no estado de Alagoas, trabalhando com dependência química e vendo a situação das pessoas que não tinham condições de cuidar dos seus filhos, entendeu? Que passavam fome para os filhos usar o crack, usar a maconha, né? E agora, como a gente vê da classe A, classe C, a famosa cocaína, porque agora é brincadeira, né? E por aí vão saindo outras drogas. Mas, enfim, a TV Jornal é justamente isso. É uma TV de utilidade pública, onde a gente tem alguns médicos, alguns advogados, né? São psiquiatras, são algumas pessoas que também amam a utilidade pública, que querem fazer o bem sem olhar quem, e dão aquelas consultas às pessoas mais carentes, as pessoas que não podem. Por exemplo, a gente tem ótica, né? A gente tem oculista, tudo gratuitamente. Pessoas que, muita gente, às vezes, ai, como eu queria, o meu sonho da minha vida era voltar a enxergar novamente, e não tem condições. A TV Jornal faz isso. Muita gente precisando de um psiquiatra, não tem condições. Não tem condições de ir para um psiquiatra. Mas tem alguém lá que está... Então, a gente tem um psiquiatra, temos 0800, temos 0800, o psiquiatra, o psicólogo. Então, a TV Jornal Maceió é isso. Inclusive, eu coloquei aqui para vocês também que a gente entrou com uma parte muito interessante, né? Porque eu senti a dificuldade também, né, do marketing. De entrar, a gente agora está como agência de publicidade. Eu acompanho vocês. Exatamente. Então, eu coloquei aqui para vocês, bem interessante, né? Por que ofertar? Por que a TV Jornal, né? Porque eu, Conceição Correia, passei a ofertar o serviço de marketing digital na TV Jornal Maceió. Olha que interessante, né? Além de psicóloga, com diversas especialidades, eu me acho uma mulher visionária, tá? Uma mulher, assim, sou empresária, investidora. Diante disso, busquei ampliar o leque de serviços ofertados pela TV Jornal Maceió, né? Já que trabalhava com publicidade, agregando um serviço inovador e futurista, o marketing digital. Tá? Minha equipe desenvolve um trabalho voltado para o alcance de clientes, veja que legal,
né? O alcance de clientes em tempo real. Em tempo real. É isso mesmo. Nós fazemos você alcançar nesse exato momento que precisa e procura pelo serviço ou um produto, independente da sua área de atuação. Temos design gráfico, redator, copy, temos gestor de tráfego, analista de dados. Então, tudo isso hoje a TV Jornal tem dentro, né, do MKT, que é a nossa agência de publicidade. Então, eu uni o útil ao agradável. Então, já que eu estava com muitos empresários que também precisavam arrumar suas redes sociais, que também precisava de um design gráfico, precisava de um redator. Então, assim, a gente saiu unindo o útil ao agradável e fizemos a TV Jornal Maceió Oficial de utilidade pública, mas a agência de publicidade MKT da TV Jornal Maceió Oficial. E graças a Deus, assim, sabe, eu estou muito feliz em tudo que eu faço. Como, para quem está assistindo a gente, como é que a população consegue ter acesso aos serviços? Olha, o acesso, geralmente, temos o nosso site de notícias, né? Que é um site hoje que já é internacional, tá? Portugal está acessando demais, entre outros países. Eu vi que você vai fazer uma live amanhã, inclusive, com alguém de Portugal, né? Isso, é uma psiquiatra de Portugal, tá? Amanhã eu estou fazendo uma live às 8 horas da noite com ela, falando sobre uso abusivo dos benzodiazepínicos, ou seja, os psicotrópicos. A live vai ser pelo TV Jornal? Pela TV Jornal, Pela TV Jornal. tá certo? Então vamos puxar uma live, vai ficar gravada. Quem não puder assistir, vai ficar na TV Jornal, Maceió Oficial, tá? E outra coisa, vai ter essa live, vamos falar sobre os benzodiazepínicos. Gente, não percam, não percam, não percam. E quem quiser também entrar em contato, pode entrar no 9636-1594, vai falar direto com a assessoria da TV Jornal Maceió Oficial, né? Também no nosso direct, também pode falar, né? Temos 24 horas, a gente está lá, tem gente lá trabalhando, e também, se quiser, no nosso site de notícias. É isso. Tá bom, agora vamos falar um pouquinho da vida pessoal, pode? Pode. Já ficou vermelha, foi? Não, de Já jeito ficou vermelha, nem comecei a eu tô perguntar. aqui para tudo. Porque aqui a gente, Finalizamos a psicologia, agora vamos falar um pouco aqui da a vida gente, pessoal. aqui a gente tem esse Eu vou momento até também, tirar viu? o óculos para falar melhor. Esse momento também. Solta a música aí, Love Story. Nossa, Mas, assim, eu me conheço, Vamos né? lá. Eu e Juliana, minha esposa, a gente conhece você, conhece Kira, já tem uhum. de algum tempo e tal. A Ju também, Vou Juliana tomar também. até água. Tem alguma coisa assim, né? Assim como você, a questão da publicidade, do marketing da TV, que a Uhum. Juliana trabalha também na TV. Você sabe disso, né? E a minha pergunta é a seguinte, assim, quem é a Conceição mãe? Então, eu peguei leve. Nem precisava ter É uma ficado mãe vermelho. leoa. É E- uma super mãe. É aquela mãe avassaladora. Você tem quantos filhos? Conceição? 3 filhos. 3 filhos. Homem, mulher. 2 meninos e uma menina, a coisa mais linda linda sua do filha. mundo. Ela tá aqui com a gente. Não, minha gente. Ela trouxe o staff Não, completo. minha gente. Olhem pra mãe. Então, assim, são 3 filhos maravilhosos, né? Eu sou uma super mãe, eu tô muito feliz, né? Eu tenho um filho já que já é nutricionista, né? Fez uma pós agora com o Muse, é um menino muito focado. A Kília nem se fala, a Kília desde os 14 anos que ela já vem desenvolvendo um trabalho muito interessante, inclusive em rede social, e a TV Jornal chegou até mim, né? Era um jornalista que tinha a TV Jornal e ele não estava satisfeito, ele não sabia o que fazer com a TV Jornal, me pediu para tomar um café e nesse momento a Kília estava fazendo alguns desfiles, né? Ela é formada pela Hits Model, né? Hoje ela faz publicidade e tá aí bombando. Então, assim, também foi uma forma de... Eu fiquei meio que com medo, mas eu tinha que acompanhar. Então, eu falei, já que ela está fazendo desfile para outras TV, então ela agora vem fazer para minha. Tanto que eu puxei, né, para cá, porque aquela mãe, na época ela tinha 14 anos. Hoje ela já está com 18 anos, 19 anos. E, assim, é muito tranquilo. Meus filhos são muito tranquilos. Nenhum bebe, sabe? São meninos que, assim, praticamente, por incrível que pareça, também de berço evangélico. E, assim, as aparências enganam. Tem uma passagem bíblica que eu gosto muito. Deus usa as coisas mais loucas desse mundo para confundir as sábias. Eu, uma mulher toda tatuada. Ah, você não bebe? Não.
Você, qual é a sua religião? Na verdade, eu não tenho uma religião 100% definida, mas a que mais eu, assim, eu acredito, eu me sinto bem, é a evangélica, Somos dois. por incrível que pareça. E assim, eu sou uma pessoa muito pé no chão, muito tranquila. E quanto aos meus filhos também, eu sou muito feliz com os meus filhos. Todos eu realmente não tenho que. Eu sempre lhe acompanho assim, né? Você acompanha Kira também e tal. E olha TV que eu fui Jornal. mãe aos 17 anos, eu ia fazer 17 anos quando eu fui mãe. E assim, você hoje já falou em voltar a clinicar, né? Estou Você tá voltando falando a que era uma coisa que clinicar. estava meio parada. Eu tô notando Aham. aí nos últimos meses você mais Ativa. ativa, mais para frente, mais para Exatamente. cima. Isso deve ao quê? Exatamente. Ao coração. Por trás de uma grande mulher tem um grande homem que Geralmente, a né, Álvaro? impulsiona. Né, Álvaro? Eu nem vou chamar doutor Álvaro, porque você sabe que por trás de um grande homem sempre existe também uma grande E mulher. vice-versa. Né? E por trás de uma grande mulher sempre existe um grande homem. E não é à toa que eu achei ali, ó, o meu maridão veio de tão longe, ia embora para Portugal, né? Ia embora para Portugal, ele veio passar aqui 30 dias para conhecer Maceió. De repente, conheceu quem? Doutora Conceição Correia. E aqui ficou, hoje é dona, empresário, né? Hoje ele tem uma agência de publicidade aqui no estado. A agência que ele ia colocar em Portugal está hoje aqui em Maceió. E graças a Deus estamos muito bem, marcando aí, já noivamos, já falo meu marido, e estamos marcando o nosso casamento civilmente. Então, assim, Parabéns. não é por acaso, então não é por acaso também que por trás, né, de uma grande mulher existe um grande... Exatamente, eu costumo dizer isso. Entendeu? Então, assim, eu acho que há tempo para tudo nessa vida, né? Perfeito. Há tempo para tudo. E assim, eu passei muito tempo, Álvaro, estudando, clinicando, e eu realmente passei muito tempo mais assim focada no meu trabalho, principalmente de utilidade pública, né? Eu não estava focada em relacionamentos, não. O meu foco era trabalho, o meu foco eram meus filhos. Então agora eu também mereço, né, minha Quando gente? tá- Ou vocês acham que não? Acho Com que certeza. com certeza. Para quando está marcado esse seu retorno aí, quando é que você volta a clinicar, a gente vai ficar sabendo. Você vai ter lá seu espaço também. Lógico, Sim. acredito que sim, tenho Sim. certeza que você vai ter seu espaço de utilidade pública lá na TV Jornal também. certeza. Né? Mas já tem data marcada, você Tem. já pensa. Tem, eu já tô, inclusive, tô entrando aí pesada no tráfego, né? E uma das coisas que o meu esposo, meu noivo, meu esposo, o meu tudo, né? Mas, Né? rasgou Uma e- declaração de amor ao vivo. Tá vendo? Então, quem manda ser bom? Quem manda? Não é assim? Tô vendo. Mas, Então, assim, eu quero o mais rápido possível, né? A gente já está no tráfego pago, que é uma das coisas que... O forte da agência de publicidade é o tráfego pago, né? Já entrei. E aí, eu acredito que nesses 10 dias, no máximo, a gente já vai estar atuando. Inclusive, uma coisa que eu dizia sempre, eu não vou voltar a atuar mais na área de dependência química. E é justamente onde eu estou voltando a atuar. é você. Por que? Não me pergunte. Não, mas eu acredito que, assim, apesar de você ter dado a gente aqui hoje uma notícia que eu vou repetir aqui, eu achei o máximo que 70% dos jovens hoje não usam drogas, nem Isso. usam álcool. Isso aí Isso. deixou assim uma felicidade que chega e emociona, na Uhum. realidade. Mas ainda é um tabu, né? Uhum. Hoje se fala mais abertamente das drogas, mas antigamente, E, né, doutor eu não sou Álvaro, tão velho assim, mas a é gente dizia uma assim, fonte segura. É uma fonte segura. Acompanhe o doutor Ronaldo Laranjeiras lá no Instagram, né? Ele é um psiquiatra que ele tem uma clínica lá em São Paulo. Ele lida muito nessa área de dependência química, principalmente com adolescente. Então acompanha. Vocês vão ver fontes assim maravilhosas, que da mesma forma que nos desespera a droga, não desespera, aí fala assim, tá da classe A à classe C. Mas realmente é uma notícia boa, 70% notícia dos jovens, maravilhosa. né? Mas também tem um porém. Não pense que é só os jovens hoje podem se viciar. Não. Não, só os jovens não podem se viciar, não. A terceira idade também pode entrar. É mais difícil, mas pode acontecer. Porque tem gente que já vem também de um tempo já, né? Uhum. É difícil, quando você falou nisso, já voltou de novo. Você Tá no finalzinho. sabia que
existem pessoas que às vezes você está na mão de profissionais que usou a noite todinha usando cocaína, passou a noite todinha usando cocaína, no outro dia vai lhe atender, no outro dia vai lhe operar. Sabia. Sabia disso? Sabia. Isso acontece muito na medicina, né? Exatamente. Hoje tem juízes que tem advogados, Sim. tudo, que fazem uso da Sim. maconha, porque a maconha me Porque- parece que se tornou uma droga mais leve, mas eu acho que ainda é complicado, é uma porta aberta, eu acho que é uma porta de... Até porque mexe com o seu cérebro. Antigamente, quando a gente dizia assim, fulano tá usando maconha, a gente isolava aquele cara, você lembra? Eu não sou muito velho não, mas quando o cara vinha na rua assim, eu sou daquela época que a gente ficava na rua batendo papo, hoje a gente não fica mais, infelizmente. Quando o cara vinha e ó, tá fumando maconha, rapaz, parecia que o cara era um assassino, né? Um homicida. É fácil hoje, aí você falou que vai voltar a clinicar nessa área de drogas, etc. Olha, A sociedade, agora eu vou falar só de Alagoas, ela procura hoje estar mais aberta, que eu costumo dizer, a gente falou aqui nisso uma vez, não foi, Val? Que as pessoas não procuram psicólogos, as pessoas não procuram psiquiatra. Está mais aberta hoje a sociedade é para isso. mito. Está havendo mais uma procura. E maior das pessoas, dos jovens, dos depois da adultos. pandemia, as pessoas, olha, saúde mental hoje é ostentação. Depois dessa pandemia, não só hoje a gente tá falando aqui só de droga, mas também essa pandemia deixou muita gente com síndrome do pânico, muita gente sequelada. Então, assim, e voltando também ao assunto, que a maconha é uma porta de entrada para outra droga, para outras drogas. Sim, a maconha é. Mas precisamos saber que não é a maconha, não é o álcool que faz ser uma pessoa que já é de alta periculosidade ser o autor do É a crime. predisposição. Não, a maconha, o álcool, ela só potencializa o que você já é. Certo? Se você bebe, não precisa ser maconha ou qualquer uma outra droga. Mas se você já tem um pensamento de perversidade de fazer, né, o mal, você vai beber já na intenção. Você vai usar já na intenção. Não é a droga que vai fazer com que você vá matar, roubar, nem estuprar. Até porque tem tantos estupradores aí que nunca usaram droga, nunca beberam. Então, não é a droga. Ela potencializa, ela lhe encoraja a fazer o que você já é, perverso. Vamos terminar por aqui, né? Tá muito bom o nosso papo. Vamos voltar para falar sobre isso aí. Vamos Vamos sim, vamos crimes, sim. sobre estupradores. Vamos, e é um assunto muito bom. Ou não. Foram casos, eu tenho uma vasta experiência. Vamos sim. Eu tenho uma vasta experiência, principalmente na parte forense, né? Eu já trabalhei muito, desde os meus 18 anos que eu trabalho no Poder Judiciário. E aí, sempre prestando serviço, meu avô era avaliador de justiça, eu comecei na cidade no interior, porque era assim, saía alguém da família, entrava alguém da família, né? Hoje não é mais assim, mas naquela época era assim. Então, assim, muito novinha eu já comecei a participar e muita coisa, a ver muita coisa. Então, assim, minha experiência é vasta, sabe? Nessa parte de criminologia. Muitas vezes eu estava sentada assistindo abria ali uma audiência, entrava uma pessoa que roubou no interior, roubou uma galinha. Aí o juiz dizia, tira o boné. Quando eu olhava, o cara estava sem a orelha. O que foi isso? Foi um facão, porque eu fui roubar uma galinha. Então, assim, são coisas interessantes para a gente conversar. Dos pequenos aos grandes crimes. Como também eu vi muito, eu participei muito, assim, de chegar muitas vezes essa parte de adoção, eu também faço muito. Teve muitos casos de adoções que eu já fiz aqui no estado, como também já fiz muito caso, assim, de aquela mãe que ela psicotizou pós-parto, a gente tem que tirar o bebê para que ela não venha matar inconscientemente. Então, são assuntos de extrema relevância que a gente pode trazer, né? E aí, assim, nesse assunto, realmente, minha experiência é vasta. Aí eu tenho o maior prazer de voltar e trazer tudo isso. São casos. Ela adora casos. Crianças que muitas vezes nascem gêmeos, né? E a gente sabe que aquela criança não pode se separar uma da outra. Aí acontece de que, vamos doar. Aí doa uma para um, outro para outro, e o psicólogo jurídico, ele entra justamente para fazer aquela junção. Só vou doar se for para uma família. Você quer ficar com os dois? Então, já peguei também casos. Então, tem muita coisa para explorar. Tem muita coisa para a gente conversar. Mas eu queria agradecer, viu? Prazer muito obrigado por ter aceito o convite. Também. Já pode marcar aí o próximo. Vamos marcar o próximo. Vamos deixar de agendar. Vamos trabalhar nesses casos aí. Vamos sim. Depois vamos soltar aí uma caixinha para saber o que é que quer, a curiosidade, o que é que quer que a Conceição venha falar aqui.
Depois vamos Vamos. trazer a Kília aqui para falar sobre moda, para falar sobre blog, sobre tudo. Uma pessoa especial também pra gente. Tá bom? Um beijão, muito obrigado. Eu que agradeço. Estou muito feliz Obrigada. por participar, né? E com certeza vamos nos ver aqui outras Deixa o vezes. teu recado final aí. O meu recado final é que a vida, ela nem sempre é como a gente gostaria, mas sempre com muita fé, muita dignidade, a gente consegue alcançar os nossos objetivos, principalmente com a nossa base, que é familiar. Ame seus pais, ame seus filhos, ame seus avós, cuidem deles, porque a Bíblia diz que depois de 80 anos é canseiro e enfado, quando a gente consegue chegar lá. E eu tenho certeza, e eu não sei É uma se eu vou mulher chegar. evangelizada. Não, doutor Álvaro, a gente não sabe. A vida que a gente vive hoje, a gente não sabe se a gente vai chegar a 80, 85, 90, Eu tô pensando em passar dos 80. entendeu? Aí eu quero chegar a 110. Vamos ver o que é que se tem demais. aí para... É demais. Mas Você é o que eu tenho para falar. E eu Sei que acho com 10 anos que é uma você é boa elétrica. reflexão. Você vai aperrear muita gente. O Murilo não vai aguentar. Nem Kília. Baiano. Valeu, obrigadão mesmo, viu? Obrigada. Gente, até a obrigada. próxima. Quinta-feira a gente vai estar com o professor Douglas Scott falando sobre política na atual conjuntura social. Um abraço a todos. Até mais.